Oi, gente. Então, eu e a Nina falamos. Não, agora falando sério, vocês estão ouvindo a gente? Tá dando certo? Vamos esperar, ver se vocês conseguem nos ouvir. Certo, agora sim. Quem que salvou a gente? Quem falou certo agora sim? Não, pessoal, obrigada. Quem salvou foi a Clemar. Gente, Desculpa, tá? fazia 9 minutos que a gente tava aqui falando e vocês não estavam Duas cegas. A gente tá 9 minutos falando sobre... Pessoal, bom humor é vida, viu? Bom humor serve pra qualquer coisa, é um remédio pra vida, né? Exato. Então nós vamos recomeçar, tá, pessoal? Hoje, boa noite. Boa noite, tá? Boa noite. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre suicídio, né? Como nós havíamos marcado com vocês. Enquanto a gente fala, vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu vou pra frente, eu leio, tá bom? E é isso? Então vamos lá. Pessoal, o Setembro Amarelo é uma campanha da ABP e do CVV aqui no Brasil, que na verdade alude à questão do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, na verdade, essa questão do suicídio é tema no mundo todo nesse mês de setembro, porque de fato, infelizmente, é uma realidade muito presente em todo o mundo. Então, só para vocês terem uma noção do quanto essa questão do suicídio é importante de ser conversada, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, está muito em voga agora, né? Está sendo muito falada por conta da pandemia. Ela coloca que acontece um caso de suicídio a cada 40 segundos no mundo. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse dado, para mim foi chocante, foi assustador, porque isso é muito, muito prevalente. Né? Em medicina isso significa algo muito frequente. E existe uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos no mundo. Uma pessoa tenta tirar a própria vida a cada 3 segundos. Então, é um assunto que a gente precisa conversar, que a gente sabe que é um tema delicado, doloroso, e é justamente para isso que a gente está aqui, porque muitas vezes as pessoas não sabem como abordar, quem está se sentindo mal não tem coragem, não sabe como pedir ajuda, e quem precisa ajudar não sabe como fazer isso. Então, a gente está aqui hoje porque a gente quer muito dividir com vocês algumas informações básicas que podem acabar ajudando a salvar vidas e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os pontos cruciais relacionados ao suicídio e eu vou começar falando sobre os grupos de risco, né? Então, a gente sabe que tem certos grupos de pessoas que estão sob um risco maior de tentar o suicídio ou de cometer o suicídio. A gente vai pontuar os principais aqui para não ficar muito maçante, depois quem tiver dúvidas a gente vai ajudando também ao longo dos dias, né? E podem ficar à vontade para pedir ajuda, que é sempre um prazer poder auxiliar a tirar essas dúvidas. Então, o primeiro grupo de risco mais importante, pessoal, é quem já tem um transtorno psiquiátrico, uma doença psiquiátrica diagnosticada, né? As pessoas que já fizeram, já fazem tratamento, que estão doentes emocionalmente, são pessoas que estão mais sob risco de suicídio. Então, se vocês conhecem alguém que faz tratamento, que está tentando se ajudar, essas pessoas precisam de mais suporte do que ninguém, né? E suporte significa apoio, significa estar junto, né? Compreender, ser um ombro, ouvir, né? Muitas vezes nem precisa falar, só de ouvir já ajuda. Então, os casos de depressão são os que estão mais relacionados ao suicídio. Em segundo lugar, as pessoas que são portadoras do transtorno de humor bipolar. Em terceiro lugar, estão ali esquizofrenia e transtornos por uso de substância, né? Então, pessoas que têm um uso errático, problemático de álcool e outras drogas, né? Transtornos de personalidade também tem mais frequência com suicídio, então esses são os que a gente tem que ficar mais atento. Mas independente de diagnóstico, se a pessoa está sofrendo, a gente precisa cuidar. Então, se ela está em tratamento, a gente precisa dar mais suporte. Então, gravem isso, né? Pessoas que já fazem tratamento psiquiátrico ou têm histórico, precisam ser mais olhadas, mais cuidadas nesse sentido, né? Sim, isso é bem interessante, assim, né, Nina? Porque muitas pessoas acham que a pessoa precisa ter um transtorno psiquiátrico para tentar suicídio, né? Uhum. Eles são realmente um grupo de risco, mas muitas vezes o suicídio ele é algo muito complexo, né? Envolve fatores situacionais, mudanças de vida, problemas financeiros também, né? E às vezes... Momentos de crise, né? Isso, exato. E às vezes, muitas vezes essas pessoas
mesmo não tendo um transtorno psiquiátrico, né, elas vão dar sinais, né? Tendo ou não, essas pessoas vão dar sinais de que elas estão querendo fazer isso. Então, algumas pesquisas mostram que 10 tentativas de suicídio, 9 delas poderiam ser evitadas se a gente tivesse informações sobre isso, né? Se a gente conseguisse observar esses sinais. Esses sinais seriam a pessoa falar que ela tá cansada da vida, que ela quer sumir, né? Que ela só queria dormir por dias, não né? acordar mais. Ser um peso na vida das pessoas. Ser um peso na vida das pessoas. É uma fala comum também. Não faz mais sentido estar aqui, né? E uma mudança de comportamento das pessoas também, né? Então, pessoas que se isolaram, né? Aquele amigo que deixou de frequentar ou falar, né, com o outro. Então, a pessoa muda de comportamento de alguma forma, né? Então essas mudanças, isso é importante que a gente fique atento em perguntar se essa pessoa está sofrendo, né? E precisa de ajuda. E a gente vai explicar para vocês como abordar isso já, né? Então, de fato, não são só as pessoas que têm um diagnóstico psiquiátrico que estão sob risco, é que essas pessoas são um grupo muito importante, né? Mas qualquer pessoa, às vezes, até tem uma doença emocional e nem tem diagnóstico, então a gente precisa ficar atento a todo mundo, né? O segundo grupo de risco muito importante, muito mesmo, pessoal, é quem já teve histórico de tentativa de suicídio, né? Então aqui a gente já coloca um mito por terra, né? Essa questão de que as pessoas falam, quem tenta é porque não quer de verdade cometer suicídio. Eu não consigo imaginar um pensamento mais errático do que esse nessa questão de saúde mental. Porque só o fato da pessoa estar se machucando de alguma maneira já é sinal de que ela está em sofrimento, né? Isso não é uma maneira natural das pessoas se comunicarem. Se ela foi por esse caminho é porque a dor dela é muito grande e ela já merece, precisa de atenção, né? Então, pessoas que já tentaram suicídio antes têm um risco 5 a 6 vezes maior de tentar novamente. Então, essas pessoas também precisam ser mais bem olhadas no dia a dia em relação ao risco de suicídio. Então, até agora a gente tem as pessoas que fazem tratamento psiquiátrico já o fizeram e as pessoas que já têm histórico de tentativa de suicídio. Aí, os outros grupos de risco que a gente precisa ficar atento são os idosos, né? É uma coisa que não se fala, os idosos são muito negligenciados, principalmente aqui na nossa cultura ocidental, né? Os idosos têm um risco maior de suicídio, historicamente eles cometem mais suicídio do que as outras faixas etárias, pelo fato deles estarem envelhecendo, de se sentirem desamparados, de se sentirem sem valor, sem utilidade, e também pelo próprio envelhecimento neurológico, né? O próprio cérebro vai perdendo recursos, isso também predispõe mais a quadros depressivos. Então, idosos precisam de apoio, precisam ser cuidados, precisam ser ouvidos, né? Muitas vezes a depressão no idoso, ela vem de um jeito diferente, ela vem com muita queixa de dor, né? O idoso queixa bastante de dor quando não está bem emocionalmente, ou de não dormir, de não comer. Então, os idosos são um grupo que a gente tem que ficar atento. Vamos cuidar dos nossos idosos, porque eles geralmente sofrem muito em silêncio, né? E outro grupo que antigamente não estava muito nas estatísticas, não estava quase nada, e hoje está com muito peso, é o grupo dos jovens, infelizmente, dos 15 aos 29 anos. Dos 15 aos 19, então, é assustador o quanto o suicídio tem aumentado e as tentativas de suicídio, né? Então, a Michelle tem bastante experiência com jovem, um grupo que ela atende bastante, a gente sabe que a gente tem que ficar atento porque está subindo vertiginosamente, assim, é assustador de ver, né? Sim. E o quanto isso está sendo normalizado até, né? O fato dos jovens falarem que estão pensando em tirar sua vida, né? Eu atendi já pacientes que os pais falaram, né? Ele fala que quer tirar a vida dele, mas isso é uma frase normal de adolescentes, né? E nunca que isso é normal, né? Não é normal um adolescente falar isso. Ele está falando isso porque ele precisa de ajuda, tem algo acontecendo com ele de fato, né? Então, aí nós somos em 4 grupos de risco. O próximo são as pessoas que têm problema com o uso de substância, né? Então, pessoas que têm um uso abusivo de álcool ou outras substâncias químicas, a gente tem que ficar atento. Muitos homens, principalmente quando cometem suicídio, estavam sob efeito da bebida alcoólica. É a droga que mais normalmente está envolvida com o suicídio, com a tentativa de suicídio, a cocaína também. Então, o que acontece é que a substância química, ela tira muitas vezes o autocontrole, o pouco de autocontrole que às vezes a pessoa ainda tem. Então, pessoas que têm problema com o uso de substâncias são um grupo de risco para o suicídio também. Se essas pessoas estão falando de morte, e são outras pessoas que são muito desacreditadas, né, os usuários de substância, a gente tem que ficar atento porque eles têm um risco maior também.
E o último que eu vou colocar aqui, que são os mais importantes, é a questão das doenças crônicas. Então, pessoas que têm dor crônica, pacientes com dor sofrem muito porque têm baixa qualidade de vida, né? Pessoas que têm doenças graves como câncer, por exemplo, às vezes portadoras de HIV, de doenças reumatológicas graves como lúpus, né? Geralmente a questão da dor ou de ter que tomar muita medicação, fazer muito procedimento médico, essas pessoas vão perdendo muito a esperança de viver, né? E elas são sob risco maior de suicídio também. Eu falei esperança agora, pessoal, isso é uma coisa importante. Sentimento de desesperança é um fator de risco para o suicídio, né? Exato. A pessoa que não tem esperança num futuro melhor, sonhos para a vida, ela tem um risco maior de tentar suicídio. Isso, essa questão de pacientes com doenças crônicas, eu acho que é interessante também se observar que muitas vezes os pacientes com doenças crônicas, eles têm uma desistência da vida de uma forma diferente, né? São mais atitudes para-suicidas que a gente veria, que são a desistência do tratamento, né? De não tomar a medicação corretamente, de não querer ir mais ao médico. Então, é uma forma também da pessoa acabar, que ela está tentando suicídio, né? É porque isso denota uma falta de autocuidado, né? Porque tudo que a gente faz na vida é para querer viver, né? A gente procura médico porque a gente não quer ficar doente, não quer morrer. A gente se protege o tempo todo para viver. Então, se a pessoa não está fazendo o que ela precisaria fazer para se manter bem, é um sinal de que ela já não vê muito mais sentido na vida. E isso é um fator de risco grande para o comportamento suicida, né? E quanto mais cedo a gente percebe essas coisas, maior a chance de tratar e de evitar esse desfecho tão triste que é o suicídio, né? A Michelle comentou sobre os comportamentos para-suicidas, a gente podia aproveitar a deixa, né? Então, assim, o que a gente fala de comportamento para-suicida? Não necessariamente a pessoa que perdeu a vontade de viver vai tentar se matar diretamente, né? Muitas vezes ela tem comportamentos de risco que colocam a vida dela em risco e mostram que ela não está mais tendo prazer ou sentido na vida. Então, por exemplo, deixar de tomar os remédios, seja os remédios psiquiátricos ou para doenças importantes que ela tenha, pressão alta, diabetes e por aí vai. Às vezes dirigir embriagado, dirigir em alta velocidade, né? Se colocar em situações de muito risco que aos olhos de outras pessoas parece só um descuido ou uma irresponsabilidade. E na verdade é um jeito indireto que a pessoa tem de mostrar e de denotar esse sofrimento, essa falta de esperança na vida, essa desistência da vida, né? Então todos esses pequenos detalhes, pessoal, que tem a ver com a mudança de comportamento que a Michelle falou, a gente tem que ficar atento e abordar essa pessoa. E a gente vai falar para vocês como fazer isso, porque é sinal de que ela está em sofrimento emocional intenso, né? Isso de como abordar as pessoas, eu vejo que existe um mito também muito grande que se eu perguntar para a pessoa, eu vou estar incentivando ela a fazer, né? E na verdade, não, né? Na verdade, é muito importante que se pergunte. E de que forma perguntar isso, né? Você procurar a pessoa, perguntar como que ela tem se sentido, perguntar como que ela está, perguntar se ela tem tido pensamentos ou sentimentos, tendo tido vontade de tirar a vida dela, né? São coisas que é importante perguntar, porque às vezes isso vai dar abertura para a pessoa se abrir, né? E se ela quiser conversar, vai ser um momento para ela fazer isso, né? Vocês sabem, pessoal, eu acho assim, vendo isso na minha prática, na minha vida, que o grande segredo é a gente ser empático, né? A gente mostrar pra pessoa, olha, eu tô aqui por você, né? Isso. De mostrar assim, você não tá sozinho, eu percebo que você tá sofrendo, então pode se abrir, que a gente vai tentar achar uma solução juntos, né? Muitas vezes o que a pessoa quer só é a oportunidade de falar. Isso. É muito doído pra pessoa admitir que ela quer desistir de viver, porque ela não aguenta mais aquela dor. Exato. Porque de fato ninguém quer morrer, as pessoas querem parar de sentir dor, que é a ambivalência do suicídio, né? A pessoa tem medo de morrer, mas ela já não tem mais vontade de viver. Isso. Então a gente tem que ter muita empatia e mostrar assim, olha, que é um ser humano querendo ouvir você, né? Pode me contar que a gente vai tentar encontrar uma solução. Isso eu acho que é uma coisa que confunde muitas pessoas, né? Por conta dessa ambivalência, porque se a pessoa quisesse, né, aquilo que a gente comentou antes, ela faria. Mas na verdade a pessoa ela não quer morrer, né? Ela quer acabar com o sofrimento dela, como você disse, né, Lina? Então, nesse momento ela precisa de ajuda de alguma forma e você precisa ser empático com ela. Então, tentar se colocar no lugar daquela pessoa e oferecer ajuda. E evitar frases que vão piorar a situação dela, né? Tentar resolver os problemas da vida dela, né? Os problemas financeiros dela, porque isso
invalida a forma como ela está se sentindo, evitar frases do tipo, você tem tudo na vida, né? Não tem por que você pensar nisso, isso é falta de Deus, né? E na verdade não isso faz a pessoa se sentir mais culpada. Exato, né? exato. E assim, pessoal, a gente sabe que para quem tá perto não é fácil, né? A gente entende as dúvidas, as dificuldades da família, dos amigos, e é por isso que a gente tá aqui também. Então, somos todos seres humanos, a gente tem as nossas angústias e muitas vezes aquilo é demais, a gente não sabe como lidar. Então, por isso que a gente quer orientar vocês a melhor maneira de abordar, ninguém vai ser perfeito nisso, mas fazendo o básico já ajuda, já é melhor do que nada, né? Então, é que para a pessoa isso parece um julgamento, por mais que não seja a intenção de quem está falando. Então, acho que um ótimo jeito de começar a conversa é dizer, olha, eu amo você, eu me importo com você, e eu tô vendo que você não tá bem. E eu queria que você dividisse comigo, né? Porque por pior que seja, eu vou estar aqui para te ajudar. E aí a pessoa, de fato, vai se sentir muito mais segura e aliviada de perceber que não tá sozinha, né? Então, acho que essa é a melhor maneira de abordar. Isso serve muito para os pais de crianças e de adolescentes que têm dificuldade, às vezes, de perguntar, né? Não sabe como, tem medo de falar e dar ideia pro filho. Mostra que você tá só preocupado, né? Que você não vai dar bronca, que você não vai ficar chateado. Adolescente tem muito medo de entristecer os pais. Vocês não fazem ideia do tanto que o adolescente fala, não, doutor, eu não falo porque eu não quero preocupar meus pais. Então, de deixar claro que, olha, você não tá me preocupando, a gente se ama e a gente tá aqui para se ajudar, né? Então, tem que falar. O pessoal tem que perguntar, né? Então, um jeito muito bom de perguntar é assim, olha, você já pensou em sumir, em desaparecer, em desistir da tua vida? Isso é muito forte, isso vem o tempo todo. Você chegou a pensar em tentar fazer algo contra você? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu preciso saber, né? E assim a pessoa vai acabar se soltando para que vocês possam entender a gravidade da situação, né? Às vezes não é tão grave quanto a gente imagina e às vezes é muito mais sério. Por isso que tem que perguntar. A gente não tem bola de cristal, né? Eu e Michelle, no nosso dia a dia, a gente tenta ajudar as pessoas porque a gente pergunta, né? A questão é como abordar, né? Isso. E eu acho que também nisso entra que talvez muitas pessoas não perguntam porque não vão saber o que fazer com a resposta, né? Familiares ou profissionais também. Então, se a pessoa falar que ela está pensando nisso, o que eu faço, né? Primeiro, eu acho que é preciso avaliar se a pessoa tem primeiro um plano, né, um planejamento. Se ela tiver um planejamento, ela precisa ser levada a um profissional de saúde o quanto antes, né, e ser tirada de risco, não ficar sozinha. Mas eu acho que essa questão é muito importante, né, Nina, de poder... ou tá junto, né? Então, assim, pessoal, o paciente que tem risco de suicídio, ele precisa ter monitorização constante, né? A gente sabe que às vezes isso é desgastante, é difícil para a família, mas vocês sabem que a questão do comportamento suicida, ele é muitas vezes muito impulsivo, né? Então, às vezes o momento da dor é tão intenso que naquele momento a tentativa de suicídio acontece. Então, se a pessoa tiver alguém próximo, isso vai diminuir o risco dessa impulsividade virar um ato real e acabar acontecendo o suicídio, né? Então, estar junto é muito importante. E vocês não têm que dar conta disso sozinhos. Vocês não têm, porque vocês também são seres humanos e têm a dificuldade de vocês. Vocês só precisam fazer a ponte entre essa pessoa e os profissionais de saúde mental, psicólogo, psiquiatra. Então, pedir ajuda enquanto isso sim estar do lado. Uma coisa muito importante é dizer, vamos buscar ajuda. E não dizer assim, você precisa buscar ajuda, você precisa se ajudar, você precisa marcar um médico. Porque o paciente está envolvido na dor dele, ele não dá conta nem de levantar da cama para escovar os dentes direito, muitas vezes, quanto mais marcar um médico, um psicólogo. Então tem que ir junto, ouvir as orientações do psicólogo, do médico, para poder ser esse estímulo inicial para o paciente começar o tratamento e continuar melhorando, né? Então é o que vocês podem fazer, tá do lado, estruturar o tratamento, começar. E pronto, vocês estão ajudando, é o que dá para ser feito, nada além disso, porque vocês de fato não têm recurso e nem obrigação de saber mais do que isso, né? Isso. E às vezes as pessoas têm a ideia de que se levarem no profissional de saúde vão precisar ficar fazendo um tratamento longo, né? E às vezes ela vai ser levada apenas para uma avaliação, né? Então isso é importante, né? Não... isso é crucial, pessoal. Assim, na dúvida, viu que o filho, o familiar ou vocês mesmos está em sofrimento emocional, está diferente, mudou o jeito de falar, de agir, não tem nenhum problema em
buscar uma avaliação, né? Ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra não denota necessariamente que você tenha um transtorno mental, tenha um transtorno mental grave, e se tiver também vai ser tratado, mas a ideia é ter uma escuta profissional, né? Uma escuta qualificada, ouvir, falar com alguém que tenha condições de avaliar se aquilo é grave ou não, se aquilo precisa de tratamento ou não, se precisa de remédio, se precisa de terapia, o que pode ser feito. Várias vezes o paciente vem até a gente e a gente não precisa instituir tratamento nenhum. A gente só faz uma avaliação e fala, olha, isso é natural, isso é normal, tenta resolver assim, 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 a gente vai te dar algumas orientações básicas, se não melhorar você retorna. E não precisa ter medo, né? Ninguém vai obrigar o paciente ou a família a aderir a tratamentos, né? Nós somos, na verdade, parceiros para poder ajudar vocês nesses momentos difíceis. Então, às vezes, é só uma orientação para tranquilizar o familiar, o amigo ou a própria pessoa que está em sofrimento, né? Isso, exato. E às vezes também a pessoa pode falar, né, que ela pensa, que ela está pensando nisso, e depois de alguns dias ela demonstrar uma melhora, né? Isso às vezes confunde muitas pessoas, né? Porque elas pensam que aquilo passou, que já está tudo bem, e na verdade pode ter passado de alguma forma, mas a gente nunca pode ficar com essa dúvida, né? A gente precisa observar, se foi falado uma vez e a pessoa não demonstrou, a gente precisa continuar observando, a gente precisa continuar tendo esse cuidado. Muitos estudos mostram que pessoas que cometeram suicídio, muitas pessoas que cometeram suicídio tinham tido uma aparente melhora nos dias e nas semanas antes de se matarem. Muitas vezes o paciente já desistiu tanto que ele sabe que se ele demonstrar que ele está pensando em morte, vão tentar ajudá-lo e aí ele acaba se fechando mais e chega ao ponto de suicídio, né? Então, qualquer fala nesse sentido merece uma avaliação, né? Tanto a questão do comportamento para-suicida, da automutilação, que é um outro comportamento para-suicida, né? Não necessariamente a automutilação denota ideia de suicídio, mas denota sofrimento emocional, né? Muitas vezes as pessoas se machucam para aliviar essa dor emocional, não necessariamente para tentar o suicídio, mas isso também precisa de avaliação médica, psicológica, né? E porém na questão do tratamento, pessoal, muitas vezes o paciente com pensamento de morte, ele não quer buscar ajuda, porque ele tem medo, porque ele acha que não tem solução. Então, muitas vezes a gente precisa intervir mesmo sem a vontade do paciente, né? Eu tenho algumas coisas na medicina que a gente, como médico, tem o direito, e a família, claro, né, o responsável legal, o direito de intervir, mesmo que o paciente não queira necessariamente, porque na verdade não é que ele não quer, é que ele está sofrendo e está com medo, né? Então, se o paciente não aceita ir, busque você uma orientação profissional, né? Então, por exemplo, eu tenho um irmão que não tá bem e ele precisa de ajuda e ele não aceita ir e eu não sei o que fazer. Busque você a ajuda de um psicólogo, de um médico, que aí a gente pode pensar juntos uma estratégia para abordar essa pessoa, né? Porque muitas vezes há recusa, né, do paciente em buscar tratamento por ele estar com medo e estar sofrendo, né? Não por não querer melhorar, como muitas pessoas pensam, mas é porque ele já perdeu a esperança na vida e acha que não tem mais solução, né? É muito comum isso de ter medo de ir até o médico ou o psicólogo, né? Então a gente tem que encorajar a pessoa nesse momento, isso, né? Exato, e não falar frases que desencorajam, né? Principalmente nessa questão da automutilação, né? Muitas vezes é confundido, porque se interpreta que se a pessoa quisesse se matar, ela se cortaria em outro lugar, né? E não aonde ela se corta. Mas na verdade o fato dela se cortar está demonstrando que ela não está bem, né? E é uma atitude para suicida, né? E isso é bem comum em jovens, né? Muitas vezes os pais ficam perdidos sem saber o que fazer. Então, é um outro motivo importante para buscar ajuda médica e psicológica para avaliar esse quadro, né? Exato. Então, acho que sobre a questão da abordagem, seria isso. Se vocês, acho que a gente tentou pegar tudo. Se vocês ficarem com alguma dúvida também, vocês podem mandar agora ou depois, né? E a gente vai tentando orientar vocês dentro do que for possível, né? Então, basicamente, o que a gente pode fazer para prevenir a questão do suicídio? Claro que a gente não tem controle completo sobre isso, mas há esses dois pilares que são os mais importantes. O primeiro é tratar as doenças psiquiátricas, né? Porque mais de 96% dos suicídios consumados, dos suicídios que ocorreram, tinham envolvimento de uma doença psiquiátrica, ou seja, se essa doença estivesse sendo tratada ou tratada de uma melhor maneira, com mais assiduidade, isso poderia ter sido evitado, né? Claro que a gente não tem como garantir, mas as chances de evitar são maiores. Então, o que eu quero dizer com isso?
não é só falar vai se tratar, é acompanhar essa pessoa que tem uma doença psiquiátrica no tratamento dela, dar suporte, dar apoio, né? E eu sei que muitas vezes é trabalhoso, pessoal, mas a vida é isso, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente precisa ajudar as pessoas muitas vezes, assim como a gente é ajudado também, né? Então, se a gente quer evitar um desfecho pior, a gente vai ter que se dedicar a monitorar se está tomando medicação, não no sentido de cobrar, mas de dar esse estímulo, né, viu? Eu sei que é difícil tomar remédio todo dia, mas é importante para você, não desiste, a gente quer você aqui bem, né? Eu sei que é difícil ir para terapia, fazer as mudanças que o terapeuta orienta, fazer exercício físico, mas vamos lá, por que você não está indo mais no psicólogo? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, como a maioria das vezes são tratamentos longos, né, de longa duração, é muito importante ter esse suporte dos amigos e da família motivando para manter o tratamento, né? Sim. Então, esse é o primeiro pilar da prevenção, fazer tratamento psiquiátrico e psicológico e manter com regularidade, né? E o segundo pilar, que na minha opinião é o mais incrível de todos e que é muito legal de fazer, que são as conexões sociais, né? É ter vínculo. Então, na verdade, pessoas precisam de pessoas. Então, como a gente pode ajudar os outros sendo amigos, não é? Exato. Porque é muito bom a gente ter amizade, a gente ter com quem contar. E quando eu digo amizade, é amizade com a família, com as pessoas do trabalho, da comunidade, os vizinhos, os amigos que a gente escolhe para a vida. Então, a gente alimentar esses vínculos, né? Isso, e um vínculo de qualidade, né, Nina? Porque muitas vezes o que eu tenho percebido muito é o quanto as pessoas estão desconectadas uma das outras, né? Ou quando alguém se queixa, né? Frases do tipo que a gente já comentou, a pessoa começar a falar sobre ela mesma, eu também passo por isso, eu também passei por dificuldades, né? E a gente precisa desse vínculo de qualidade, né? De que quando a pessoa está com um problema, eu vou realmente ouvir ela, vou realmente ajudar essa pessoa. E ouvir com intenção, né, pessoal? Parar para ouvir mesmo, né? A gente, infelizmente, tem muito hábito de falar da gente, das nossas dores, e às vezes a gente precisa parar um pouco para ouvir o outro, né? Porque a gente também vai precisar dessa ajuda em algum momento. Eu preciso, a Michelle precisa, todos nós, né? Então, ter vínculos saudáveis, se sentir parte de um grupo, né? Igual quando a gente era adolescente, né? Que a gente adorava ser parte de grupo, a gente precisa disso, mesmo que sejam poucas pessoas, não é? A tecnologia ajuda muito. Hoje em dia eu tenho ouvido, a gente é muito extremista, né? Eu ouvido muitas pessoas falarem mal da tecnologia, que a tecnologia distancia as pessoas, que as relações estão frias. Eu acho que tudo depende de como a gente usa, né? Nesse momento da pandemia, por exemplo, que os índices de suicídio e de transtorno mental têm aumentado, a tecnologia está salvando muito a gente, né? De poder manter um pouco esses vínculos. A questão é ponderar, né? Saber usar com moderação. Mas realmente esse vínculo cara a cara é muito importante, esse contato humano, né? E lembrem-se que a gente tem tanto que ser esse suporte para essas pessoas, como pedir suporte para as pessoas também, né? Não tem nada de errado em falar que não tá bem, que precisa de ajuda, em reclamar, em buscar soluções juntos, né? E é isso que eu brinco que vai esvaziando o copo, né, para ele não transbordar. Então, o copo enche de estresse, a gente joga fora um pouquinho, enche de novo, e assim ele não transborda, a gente vai conseguindo suportar mais fácil, né? Isso, exato. E até nisso de pedir ajuda, acho que poucas pessoas sabem, mas existe um site e um telefone, né, que a gente pode estar, o que é o CVV, e o número é 141, então... Às vezes, quando a pessoa não tem alguém naquele momento para solicitar essa ajuda, é importante que ela pode solicitar dessa forma. Né? Uma outra coisa, pessoal, assim, quem tá sozinho, busque ajuda nos serviços de saúde, né? Não precisa, a gente fala tanto de profissional de saúde mental, né? Infelizmente, a realidade de muitas pessoas não é essa, de ter acesso a um bom psicólogo, a um bom psiquiatra. Mas vocês podem pedir ajuda pro pessoal da enfermagem. Nossa, a enfermagem é sempre muito 10, assim. São profissionais extremamente humanos que são primeiro contato muitas vezes no serviço de saúde, porque pode ser que esses profissionais diretamente não possam ajudar vocês com o tratamento específico, mas eles vão estar lá para dar um suporte, uma orientação. Então, é pedir ajuda. E eu tô falando isso para quem está sofrendo e para quem tem pessoas por perto sofrendo, né? Porque a gente fala das pessoas que estão em sofrimento emocional muitas vezes com certo distanciamento. Isso pode acontecer com a gente também, não é? A partir do momento que a gente tem um cérebro, qualquer um de nós pode deprimir, ter ansiedade, algum sofrimento emocional, insônia, e precisar dividir isso com alguém, precisar de ajuda. E tudo bem precisar de ajuda, né? Vamos dividir, partilhar, e é esse o segundo pilar para prevenir o suicídio, conexão social.
sentimento de pertencimento, né? De ser parte de um todo, de ter um sentido maior na vida. Exato. Né? E uma coisa importante, Nina, que eu acho que a gente poderia falar mais, é a questão do tratamento, né? De um tratamento adequado. Sim. Né? Na verdade, a gente estava conversando antes, a gente sempre fala sobre a dificuldade de manter um tratamento correto, do tanto que isso é importante, né? Eu queria, particularmente eu, Nina, que sou médica psiquiatra, fazer um apelo, assim, para os profissionais médicos, porque hoje em dia a gente vê uma prescrição descontrolada de antidepressivo, de benzodiazepínico, né, que são os famosos Rivotril, diazepam. E assim, pessoal, muitos pacientes têm, na verdade, transtorno de humor bipolar, por exemplo, e vão ansiosos ou deprimidos num médico, e esse médico passa antidepressivo. E para esse paciente, por exemplo, se ele toma antidepressivo, o quadro dele piora muito, inclusive aumenta o risco de suicídio. Então, apesar dele estar tomando antidepressivo, isso vai fazer mal para ele. E muitas vezes é difícil fazer diagnóstico de transtorno bipolar, muito difícil, até pra gente que é especialista. Então, de fato, não medicar sem ter absoluta certeza do que está fazendo, que vai ser benéfico. Eu sei que muitas vezes vocês fazem isso na melhor das intenções, mas na dúvida, encaminha para o psiquiatra. Né? Eu sei muitas vezes que o paciente tem uma certa resistência, vocês podem até dar um suporte inicial, mas sempre tentar assegurar que vai procurar um especialista ou pedirem ajuda para algum colega de vocês, porque uma prescrição de remédio inadequado pode aumentar o risco de suicídio, né? E sem falar que a pessoa pode usar esse medicamento. Pode usar a medicação para tentar suicídio. Faixa preta, isso é muito comum, né? Infelizmente, diazepam e Rivotril são super prescritos, alprazolam, frontal, são remédios bons quando bem indicados, mas são remédios muito sérios e podem ser usados nesses momentos, então a gente precisa cuidar e entender que essa área de saúde mental é muito abstrata, é muito delicada, e por mais que vocês, e eu percebo que os meus colegas muitas vezes ficam ansiosos para ajudar, com medo de perder o paciente, a gente entende, mas por isso que é importante ter conhecimento e ter uma rede de apoio entre os profissionais também, os psicólogos, os médicos, os próprios psiquiatras, de se tiver um caso desse nas mãos, já ter um suporte de um colega para poder indicar, porque é muito perigoso mesmo, né? Porque além de não ajudar, a gente pode estar aumentando inclusive esse risco de suicídio. Isso vale para as pessoas também que não são da saúde, que precisarem buscar ajuda. Muitas vezes tem vergonha de ir ao psiquiatra, né? Com psicólogo isso existe também, mas parece que com psiquiatra é mais comum ainda. Então, de não ter vergonha de ir procurar especialista para poder ter a prescrição correta, se for necessário usar a medicação, né? Que nem sempre é. Então, basicamente, consultar com um psiquiatra é muito parecido com o que a gente está fazendo aqui agora, é uma conversa. Né? Exato. Então, não é tão assustador assim, e a gente pode talvez achar uma solução melhor se for um tratamento mais especializado, né? Isso. Nina, aqui tem um comentário, na verdade, mas talvez seria interessante a gente conversar sobre. Tem uma conhecida que tem transtorno borderline e além das tendências suicidas, ela usa Rivotril, venlafaxina e lítio e não tem ajudado. Gente, é que na verdade, assim, eu vejo que talvez é um tratamento adequado no sentido de ter a terapia também, né, Nina? Porque no transtorno de personalidade borderline isso é muito necessário, Na né? verdade, no transtorno borderline, por exemplo, pessoal, a psicoterapia, o tratamento psicológico é o padrão ouro. Não existe medicação para transtorno de personalidade, nem borderline, né? Os remédios a gente usa muitas vezes para tratar as consequências desse transtorno na vida do paciente, humor deprimido, ansiedade, ou para ajudá-lo no autocontrole. Isso. Mas o padrão ouro é a psicoterapia, né? Isso, o que realmente vai ajudar a pessoa a aprender a regular essas emoções, né? Aprender a lidar com as consequências dos atos dela. É a psicoterapia mesmo. E a gente sabe que é difícil porque isso envolve um empenho, uma dedicação muito grande, tanto do paciente quanto da família e dos amigos no tratamento, mas precisa acontecer a terapia, porque senão fica algo falho, na verdade, não vai ter o resultado necessário. E muitas vezes a gente sabe que a gente não consegue dar tudo que o paciente precisa, mesmo com as medicações, com a terapia, mas o que a gente não pode é desistir. Eu sempre falo para os pacientes, não existe a palavra desistência, a gente vai tentar até encontrar uma solução para pelo menos reduzir esse sofrimento. E outra coisa, a medicina e a psicologia, a gente não tem solução para tudo, né? Até porque se a gente tivesse solução para tudo, as pessoas nem ficariam doentes, né? A gente resolveria tudo. Mas a ideia é trabalhar em equipe.
né? Dividir essa responsabilidade e todo mundo ir tentando encontrar soluções melhores, né? Então não desistir. Se não tá dando certo por uma maneira, tentar por outra, né? E poder ter esse diálogo aberto, né? Essa questão de troca, a gente sabe da angústia de vocês, mas essa troca é importante para a gente poder ir pensando alternativas, né? Porque sempre há como melhorar. A gente tem que lembrar que a gente está com um ser humano ali na nossa frente e a gente quer fazer ele sofrer menos. Então, se a gente conseguir isso, a gente já está no lucro, né? De auxiliar essa pessoa. Vocês sabem que o cérebro é muito complexo. A gente não conhece quase nada dele ainda. Eu sempre brinco com os pacientes que a gente médico é muito burro em relação a essa questão do cérebro. A gente conhece muito pouco, então a gente, de fato, às vezes não consegue ajudar como precisaria ou como a gente gostaria. Mas, pelo menos, a gente não desiste. A gente está com a pessoa, a gente está com vocês para tentar achar uma saída melhor, né? Isso, exato. Para conseguir sair disso e poder melhorar de alguma forma, né? Eu acho, pessoal, que o que precisa ficar hoje é essa sensação de que ninguém está sozinho, né? Que por mais difícil que seja, que não tem às vezes recurso financeiro, né? Mas nós todos somos humanos, então a gente precisa mostrar a humanidade, a gente precisa dizer, olha, estamos juntos, né? Vamos tentar achar uma solução e entender que às vezes a expectativa é muito alta, que a gente espera algo impossível de acontecer, que não vai ser milagroso, que não vai tirar com a mão, porque não é simples mesmo, mas é possível melhorar. A gente tem que colocar esperança na vida das pessoas, nas nossas vidas e na das pessoas, principalmente as que estão em sofrimento emocional, né? E de dar essa esperança para elas continuarem tendo vontade de lutar pela vida, né? Que é difícil, mas também sabe ser boa, né? Tem muitas coisas boas também para serem vividas, né? Exato, exatamente. Eu acho que era isso. Ficou mais alguma coisa, Michelle? Não, eu acho que a gente falou sobre tudo. Vocês têm mais alguma pergunta? Pessoal, alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria que a gente comentasse mais alguma coisa? Eu queria agradecer muito, assim, vocês não têm ideia, tanto de pessoas que foram ajudando a gente ao longo desse período até a gente fazer essa live. Sei que muita gente não pode assistir ao vivo e tudo bem, né? A gente quer só que chegue nas pessoas, né? No máximo de pessoas que vocês puderem, porque a ideia é a mensagem, é dizer que estamos aí, né? Que tudo tem solução, a gente encontra um caminho e que sempre buscar orientação e suporte é a melhor saída, né? Abrir a boca e pedir ajuda, porque vai ter alguém que vai ouvir e aí a gente vai poder encontrar um caminho juntos, né? Exato. É isso. Eu também queria agradecer a todos vocês e também queria falar que o quanto é importante a gente buscar essa ajuda, né? E que nós, psicólogos, psiquiatras, somos seres humanos como vocês, então a gente não morde, vocês podem nos procurar quando vocês precisarem de ajuda, porque eu vejo que ainda existe muito esse estigma, né? De que eu não vou, de que é só para pessoas que já estão loucas, ou é só em últimos casos, né? Nossa, pessoal, quanto mais cedo trata, melhor, né? É super possível receber alta do tratamento, né? Por isso que a gente quer que identifique logo, porque quanto mais cedo identifica, mais fácil é de cuidar, né? E a gente vai poder olhar para a vida desse paciente e tentar ajudar a encontrar o que precisa ser melhorado, mudado para ter mais saúde mental. A ideia é ter saúde mental, né? É não falar só de doença, é promover saúde mental também. E a gente não vem com manual de instruções, muitas vezes a gente não sabe como lidar com as coisas, então ter ajuda profissional é muito útil nesses momentos, né? Isso. Aqui teve um comentário que gostaria de ter mais dicas sobre como lidar com esses pensamentos, né? Com pessoas que têm pensamentos assim. Eu acho que a primeira coisa bem importante é você entender que isso é uma doença, né? Que de fato você não tem culpa, porque ninguém deseja pensar ou sentir esse tipo de coisa, né? Isso. E que a gente entende que vocês não conseguem ter controle, isso dá medo, dá angústia, né? Não tem culpa, então não precisa ter vergonha. Então a primeira coisa é entender isso para poder se sentir mais tranquila, entre aspas, para comunicar, para pedir ajuda, né? Nos momentos que esses pensamentos vêm, é muito importante tentar mudar o foco, né? E pensar em esperança nesse sentido, né? Isso. Você quer falar um pouco, Michelle? Exato, e eu acho que também o interessante é você poder falar, você poder oferecer ajuda de alguma forma nessa hora, né? Mostrar apoio, que eu acho que a gente falou um pouquinho lá no início da live, né, sobre isso. Demonstrar apoio, né? Falar que você se preocupa com os sentimentos dessa pessoa, que você tá ali para o que ela precisar. E se você é a pessoa que tem tido esse tipo de pensamento,
peça ajuda, né? Porque ter esse tipo de pensamento não é mesmo natural, né? Não ter esse pensamento persistentemente, ter essa sensação de desesperança pela vida, isso não é natural. Isso pode ser uma doença, provavelmente é uma doença e tem como melhorar, pessoal. Quantas vezes o paciente fala, nossa, eu nem acredito que era eu que pensava aquilo, parecia outra pessoa. Porque de fato a doença produz, o cérebro é sorrateiro, ele produz ideias e pensamentos que não são verdadeiros e querem convencer você disso. Então precisa falar para poder buscar ajuda, porque sozinhos não vão conseguir mesmo fazer isso sumir. Não adianta, porque é mais forte do que a pessoa. Exato. Só que a gente consegue juntos melhorar muito essa situação, né? Então não tem como ter uma técnica específica que naquele momento faça o pensamento sumir, a não ser buscar ajuda e apoio. Então entendam isso, né? Que é doença. A gente vê muita essa dificuldade das pessoas compreenderem que isso é consequência de um desequilíbrio químico no cérebro. Então, para corrigir isso, precisa de ajuda. Né? Isso, e que não basta falar para a pessoa não pense assim ou pense diferente, né? Ou a pessoa tentar pensar positivo, né? Na verdade, ela tem que mudar a interpretação que ela está fazendo do mundo. E isso sozinho é difícil, é impossível praticamente, porque se chegou a esse ponto já é porque o sofrimento está muito intenso. Exato. Então, se você está passando por esse tipo de dor, peça ajuda, porque tem solução. A gente consegue ajudar. Né? Na verdade, a depressão, os sintomas depressivos, seja a origem que for, de um transtorno bipolar ou de uma depressão pura, eles são como se fosse um óculos de sol nos olhos da pessoa. A vida parece sempre nublada, sempre cinza, parece que não tem mais graça, por mais que a pessoa se esforce para pensar diferente, porque isso não depende dela, isso é químico. Então a gente precisa corrigir esse desequilíbrio químico para que a pessoa recupere o autocontrole e aí sim poder se ajudar, poder mudar a rotina de vida, né? E é para isso que a gente está aqui, para dar esse empurrão, para dar esse apoio, essa ajuda. Né? Exato. E poder alterar esses pensamentos, né? E não precisar ficar lutando com eles sozinho, porque não é impossível, é uma luta difícil e não precisa, né? Se tem quem ajudar, a gente está aqui para ajudar. Isso. Então é isso, né? Obrigada, pessoal, por todos vocês terem participado. Obrigada pelos elogios, tá? Tem elogio? Tem vários. Gente, eu não enxergo nada. Super mil que eu tô aqui boiando. Depois eu te mostro, tá, Nina? Tá bom. E assim, gente, eu vou deixar salva a live, tá? Então, depois, se vocês quiserem ver de novo ou mandar pra alguém, e fiquem à vontade, tá? Pra nos fazerem perguntas sobre, se vocês tiverem dúvida. Estamos à disposição, né? Pessoal, eu queria até falar, vou aproveitar. Eu e o Marco, meu esposo, a gente montou um Instagram, que é o canal Conjugado. Gente, eu sou zero tecnologia, né? Mas a nossa ideia é promover saúde emocional, mental, né? Muitas vezes a gente aprender a ter sabedoria de vida, né? Sofrer menos. Eu adoro falar com os pacientes, quanto menos a gente sofrer, melhor, né? Sofrer a gente vai, mas vamos tentar sempre reduzir o máximo possível. Então, a Michelle também tem o Instagram dela, que é super legal, cheio de informação. Então, o que vocês precisarem, se vocês tiverem curiosidade de saber, vão perguntando, porque a ideia é ter utilidade pública, né? A ideia é esparramar a felicidade pelo mundo. Exato, e compartilhar o conhecimento sobre isso, né? Isso aí. Então, beijo. Beijo, pessoal. Bom resto de fim de semana pra vocês, Se tá? cuidem. Tchau, Obrigada tchau. pelos elogios que eu vou ler. Obrigada a todos, gente. Até mais.